Você provavelmente já ouviu falar sobre a tragédia que aconteceu com o batiscafo Titã. 3 turistas muito ricos e 2 membros qualificados da tripulação decidiram descer em um submersível até o fundo do Oceano Atlântico, a uma profundidade de 3.800 metros, para ver com seus próprios olhos as partes preservadas do lendário Titanic. Após uma H-40 e 5 min de descida, o batiscafo sumiu dos radares e o contato com os passageiros foi perdido. No Titã estavam 5 pessoas. O primeiro era Hamish Harding, fundador da empresa Action Group, um viajante que já havia feito um voo turístico ao espaço e uma descida ao fundo da Fossa das Marianas. Por algum motivo, todos os canais de notícias o chamam de bilionário. Ele é muito rico, mas seu nome não está na lista de bilionários da Forbes. Outros 2 passageiros eram um empresário paquistanês, Shahzada Dawood, e seu filho de 19 anos, Suleiman. Segundo algumas informações, eles conseguiram seus lugares no Titã porque 2 convidados que participariam da expedição desistiram no último momento. Stockton Rush, fundador da Ocean Gate e piloto experiente, organizava expedições ao Titanic e projetou o batiscafo Titã. Pouco antes da tragédia, ele anunciou sua próxima expedição numa entrevista. Curiosamente, sua esposa é descendente de passageiros que morreram no próprio Titanic, para onde estava sendo feita a expedição. Os antepassados da esposa dele estavam entre as pessoas mais ricas a bordo do Titanic e, no momento do naufrágio, tinham direito a um lugar no bote salva-vidas. Mas, agindo com nobreza, cederam seus lugares para mulheres e crianças. O cineasta James Cameron até retratou essa cena marcante em seu filme. O quinto era o cientista francês Paul-Henri Nargeolet, que tinha 77 anos e era o 5º membro da expedição. Ele era considerado o principal especialista no estudo do Titanic. Ele já fez 35 mergulhos nos destroços do famoso transatlântico. A excursão extrema custou a cada participante $250 mil, e isso equivale a mais de 20 milhões de rublos. Em 18 de junho de 2023, o submersível Titan iniciou o mergulho no local do naufrágio do transatlântico Titanic. O oxigênio do batiscafo foi planejado para durar 96 horas. Segundo o plano, seriam usadas 2 horas para descer até o Titanic a 3.800 metros. Mais algumas horas estavam planejadas para o próprio passeio e mais 2 horas para a subida. 1 hora e 45 minutos após o início do mergulho, o batiscafo some dos radares e para de se comunicar. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América soou o alarme no mesmo dia e iniciou buscas junto com o Canadá. Navios, aviões, robôs subaquáticos e submarinos iniciaram buscas pelo batiscafo desaparecido. 3 dias de buscas não deram nenhum resultado. A cada hora, a esperança de achar a tripulação do Titã viva diminuía mais. Em 22 de junho, a cerca de 200 metros da proa do Titanic, o submersível Odisseu encontrou os destroços do batiscafo desaparecido. Isso só queria dizer uma coisa: era impossível salvar a tripulação. Os especialistas concordaram que os pobres passageiros nunca tiveram aquelas 96 horas. Todos os membros da expedição morreram instantaneamente e provavelmente sem dor. Eles nem notaram o que ocorria. Quando a comunicação foi perdida, a pressão a cerca de 3.000 metros de profundidade esmagou o batiscafo como uma lata vazia. Cientificamente, isso é chamado de implosão, uma explosão voltada para dentro. Para visualizar uma implosão, podemos observar essas imagens em terra. Ao investigar a tragédia, especialistas e engenheiros afirmaram que o Titan não era certificado, tinha estrutura insuficiente e era mais indicado para mergulhos amadores. Mergulhar fundo nesse aparelho é tolice e perigoso. James Cameron, já citado e conhecido por mergulhar no Titanic e na Fossa das Marianas, também criticou a construção do batiscafo. Os compósitos não são usados em aparelhos que enfrentam pressão externa. Eles suportam muito bem a pressão interna e são adequados, por exemplo, para cilindros de mergulho. Mas eles são péssimos para lidar com pressão vinda de fora. Tentou-se usar métodos da aviação para problemas de mergulho profundo,
Mas a ideia estava errada. Acho que isso é uma falha crítica, disse o cineasta. O ex-capitão do submarino nuclear britânico Her Majesty's Ship Turbulent, Ryan Ramsey, mencionou ao vivo na Sky News 2 possíveis causas para a explosão. A primeira é que a escotilha com janela de observação simplesmente não suportou a pressão da água devido à vedação externa feita com parafusos. A segunda é que o casco perdeu a luta contra a pressão. Claro, isso não acontece sempre, mas também existem maravilhas da engenharia submarina, nas quais todos os cálculos estão corretos. Este submarino alcança 1,5 km de profundidade, o casco de acrílico mais grosso do mundo, 96 horas de autonomia. Uma peça bonita e exclusiva. Os engenheiros levam cerca de 1 ano e meio para construir um submarino desses. Existem várias modificações, e todas elas, como se diz, são simplesmente de outro mundo. Parecem planadores alienígenas de outro planeta e, consequentemente, custam uma fortuna. Agora pensem na profundidade em que o Titã afundado teve que descer. O recorde de profundidade de um submarino é 1.027 metros, enquanto a expedição ao Titanic desceu a 3.800 metros, sendo que a profundidade máxima limite do batiscafo era de 4.000 metros. Esse era um risco justificável? A situação piorou, porque os milhões gastos na busca pelo batiscafo irritaram os familiares dos afogados. Em outra parte da cidade, o Kwartov estava criando o Permis Vogodnoi MEDZ que o Quarton Sassa Hall e... Apenas Yur ainda é antissocial, não natural, artificial, perdoa. Da entrada... Mas, por algum motivo, essa história teve pouco interesse e foi noticiada com menos destaque que o naufrágio do batiscafo dos ricos, que gerou muitos comentários sobre direitos e oportunidades de pobres e ricos. Alguns deles descem ao fundo do mar, aos montes, como alimento para os peixes, enquanto outros fazem passeios turísticos por lá. Todos esses acontecimentos fizeram lembrar de casos ainda mais extremos que já ocorreram na história da navegação. Por exemplo, a catástrofe do cruzador Indianápolis entrou para a história como a maior perda de tripulação em um único naufrágio. Dos 1.196 membros da tripulação, pouco mais de 300 sobreviveram. Os demais foram devorados por criaturas marinhas. Mas vamos por partes. O cruzador Indianápolis, do tamanho de 2 campos de futebol, foi construído em 1931, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se destacou como um dos navios de guerra mais temidos dos Estados Unidos da América, conseguindo de forma impressionante escapar dos ataques japoneses. Não surpreende que justamente a ele tenha sido confiada uma missão secreta. No verão de 1945, uma carga ultra-secreta foi entregue ao Indianápolis. O capitão Charles Butler McVeigh só soube do destino dela quando já estava no mar. Eles estavam indo para a ilha de Tinian para entregar o núcleo da bomba atômica Little Boy, que os americanos lançaram sobre Hiroshima em 6 de agosto. Quando a carga foi entregue, o capitão Charles Butler McVeigh suspirou aliviado, mas ele ainda não sabia que em sua vida e na vida de seu navio estava se abrindo a página mais terrível que alguém com razão poderia considerar uma maldição. O Indianápolis foi instruído a ir para Guam e depois para Leyte, nas Filipinas. Ele deveria seguir estritamente uma determinada rota para não encontrar submarinos inimigos, mas o capitão McVeigh decidiu ignorar esse ponto, contando com a sorte. Além disso, não havia nenhuma informação sobre a presença de submarinos japoneses naquela área. Talvez não houvesse dados, mas havia um submarino. 29 de julho de 1945, por volta das 23. O submarino japonês Mir-58 atacou o cruzador a 4 milhas de distância. Após 1 minuto e 10 segundos, uma explosão destruiu a casa de máquinas do Indianápolis, matando os tripulantes presentes. Como se viu, eles tiraram a sorte grande, pois o que aconteceu depois, nem mesmo um inimigo desejaria. Pelo tipo de dano, ficou claro que o cruzador só permaneceria à tona por alguns minutos. O transmissor de rádio parou de funcionar e a tripulação não conseguiu enviar um sinal de socorro. Depois,
Soube-se que o operador de rádio do Indianápolis enviou um Save Our Souls. 3 estações americanas receberam, mas ignoraram ou acharam ser desinformação japonesa. O capitão McVeigh deu a ordem para abandonar o navio. Ele animava a tripulação, prometendo que logo seriam encontrados, já que estavam em área de tráfego constante de navios. 12 minutos após ser atingido pelo torpedo, o Indianápolis afundou sob a pressão da água, invadindo o grande buraco, e junto com ele, cerca de 300 dos 1.196 membros da tripulação. Por 3 dias, até o resgate, uma tragédia ocorreu no oceano. Os marinheiros sobreviventes ficaram espalhados por mais de 250 quilômetros quadrados. Apenas uma parte deles conseguiu colocar os coletes salva-vidas a tempo. Alguns tiveram sorte de encontrar balsas na água e conseguiram subir nelas. Durante a noite, muitos feridos graves morreram. Alguns marinheiros deliravam após engolirem combustível da água, e o novo dia encontrou a tripulação com um sol escaldante que levava os corpos exaustos à completa exaustão. No segundo dia, dezenas de tubarões famintos cercaram o local do naufrágio. Primeiro, suas vítimas foram os membros mortos da tripulação que eles despedaçaram. O sangue misturado com a água do mar atraía cada vez mais predadores. Os sobreviventes se juntaram, cercados por um círculo de nadadeiras. De um grupo de 80 pessoas, apenas 17 estavam vivas pela manhã, e apesar de tudo isso, os veteranos sobreviventes lembram que os tubarões não foram a pior provação que tiveram que enfrentar. Nas águas do mar das Filipinas, marinheiros morriam de desidratação, hipotermia, e alguns enlouqueciam. Eu vi algumas pessoas morrerem por causa dos dentes dos tubarões, lembra Dick Telling, de 89 anos. No entanto, ele também viu que 2 ou 3 vezes mais pessoas morreram por beberem água do mar. Após 3 dias, as pessoas começaram a afundar usando coletes salva-vidas, que eram feitos de fibras de algodão e só conseguiam garantir flutuação por até 48 horas. Como ninguém recebeu o sinal de socorro do afundamento do Indianápolis, ninguém sequer pensou em procurar o cruzador naufragado. No dia 2 de agosto, um piloto de avião americano que patrulhava aquela área encontrou por acaso os marinheiros semivivos. Após o relatório dos pilotos, um hidroavião e navios de guerra americanos foram enviados para a área. Inspirado por essa tragédia, foi produzido o documentário Oceano do Medo, o ataque de tubarões mais assustador, e o filme Cruzador, estrelado por Nicolas Cage. Conseguiram resgatar vivos da água apenas 321 pessoas, das quais 5 morreram já a bordo dos navios de resgate. 883 marinheiros morreram de desidratação, ferimentos e insolação. Alguns cometeram suicídio, outros enlouqueceram ou foram devorados por tubarões. Parece que depois de ver essas cenas, é difícil desejar esse destino a alguém, até mesmo a um inimigo. Acabar no oceano após um naufrágio. No entanto, houve uma pessoa extraordinária na história que voluntariamente provocou um naufrágio semelhante para si mesmo. Não por fama, mas para mostrar a todos que sobreviver no mar é realmente possível. Em 19 de outubro de 1952, o médico francês Alain Bombard saiu do porto de Las Palmas, nas Canárias, em um bote salva-vidas inflável. E esse médico maluco só pisou em terra firme depois de 65 dias, chegando à ilha de Barbados. Ao todo, o barco de Alain percorreu cerca de 6.000 quilômetros. Ele levava consigo um baú lacrado com comida. Caso o experimento desse errado, ele também tinha antibióticos. Antes da grande viagem sozinho, ele fez uma viagem de teste menor com um parceiro e depois iniciou seu experimento suicida para a época, sem navegadores nem telefones. No mar, ele manteve um diário detalhado, que incluía muitos indicadores médicos para entender como o corpo funciona em um modo tão extremo. A maior questão no meio do oceano, nas latitudes quentes, é onde e como conseguir água. E como perder menos dela? Bombard encontrou várias maneiras de obter a preciosa. Ele bebia a água da chuva, o condensado das velas e das laterais do barco, e a linfa fresca dos peixes que pescava. Por algum tempo, também é possível beber pequenas quantidades de água do mar, mas não por mais de 5 a 6 dias. Caso contrário, ocorre intoxicação por sal. E além do peixe, é preciso coletar plâncton, o que pode ser feito com uma meia. Ele é nutritivo, não a meia, mas o plâncton.
por conter várias substâncias benéficas. Hoje, o plâncton provavelmente já contém muito plástico, mas se você realmente quiser viver, isso vai virar só um tempero. No final da viagem, Bombar estava coberto de feridas purulentas. A pele dele começou a descascar em pedaços e ele perdeu algumas unhas. Ele também perdeu 25 quilos, mas estava vivo e até relativamente saudável. E o baú com comida ficou intocado. Este exemplo mostra claramente o poder do conhecimento. Para as vítimas de naufrágios que conheceram Bombar, isso salvou suas vidas. E com essa nota otimista, vamos encerrar.